Obrigada pelo convite. Eu digo que sempre que a gente vem falar aqui, que tem meia hora, mas a gente falaria uma semana, com certeza, e nem fecharia o tema, né? Então, aqui eu estou representando tanto o NEAD, que é o Núcleo de Escuta e Ações de Direitos Humanos da Faculdade de Medicina da USP, mas, na verdade, o foco mesmo principal, eu tenho 15 anos trabalhando em atendimento à violência sexual no Hospital das Clínicas, já vai fazer 16 anos o nosso serviço lá, que é aberto 24 horas para todos os sexos, qualquer faixa etária. Tá? Nós atendemos e temos abertura pelo pronto-socorro, várias entradas, para o pronto-socorro, por ambulatório, pedidos de consulta de pacientes internados. Então, a gente tem uma experiência de alguns anos que nos surpreende a cada semana, quando a gente faz o ambulatório. Eu digo que a gente tem 15 anos, quando a gente está crente que aprendeu violência, chega um caso que te derruba e diz, não, esse eu não sabia. Então, realmente, é um aprendizado diário que nós temos aqui. Tá bom? Eu trouxe o braço direito, que é a Silmara, nossa assistente social do Naves há anos, e eu trouxe porque ela também ajuda exatamente nesse convívio de assistente social com assistente social, que ela possa, né, colaborar com algumas perguntas de vocês. Então, se tratando de violência sexual, a gente tem muitos conceitos, muitas definições de violência, e eu sempre digo que eu sempre gosto de citar a Convenção de Belém do Pará de 94, porque quando você vai fazer o histórico de mulheres, foi nos anos 90, certo, que a mulher tinha seu direito inalienável, o marido poderia responder por ela. Quando você vai fazer esses históricos, você vai se surpreender, não é? Mas é tão recente assim, a violência é tão antiga, né? Ela não é inata, mas ela é bem antiga, não é inata do ser humano, mas desde que existe sociedade tem violência. Então, tem desde a Convenção de Belém do Pará, que foi a primeira vez que eu trago aqui, não só para vocês lerem, repetirem, alguns de vocês já devem saber e tem isso já bem conceituado, é que foi a primeira vez que esta violência da mulher foi reconhecida como violação de direitos humanos. Isso foi muito importante, né? Isso foi um ganho muito grande. E a da OMS, que foi em 2002, que é interessante no seu conceito, porque praticados por qualquer pessoa, independente de suas relações com a vítima. Porque antes não se acreditava também que a violência sexual podia existir no casamento. Então, já que é casamento, tudo pode. Então, já que é o marido, tudo pode, né, no seu domínio. E é interessante a gente lembrar isso só para que essas frases fiquem bem reforçadas. Próximo. Eu gosto desse da grave epidemia, porque para nós é uma epidemia. E cada vez que a mídia, certo, tem um furo de um caso de um estupro coletivo ou de uma situação que causou mais sensibilidade aqui para nós, então parece igualzinho a epidemia, que quando tem um número maior de surtos, aí chama a atenção de todo mundo. Nenhum cuidado para a sua prevenção, novamente fica silenciosa e daqui a pouco o novo surto acontece. Então, a gente vive sempre essas reagudizações. A violência está constante e silenciosa, certo? E pouco está se fazendo para a sua prevenção. Então, eu gosto dessa definição. E aqui já foi respondido a história do estupro de constranger alguém, que foi a partir de agosto de 2009, que não precisa mais ser especificamente, né, uma mulher, mas alguém, e qualquer outro ato libidinoso. A gente atendia crianças, né? A gente atendia crianças, tinha vários trabalhos de crianças que chegavam com lesões dilaceradas, região anal, e que era considerado atentado violento ao pudor, né? E que o agressor dava uma cesta básica e aí encerrava toda a sua história dentro do âmbito da segurança. Tá? E os de vulnerável, que eu gosto de sempre reforçar, porque tem muito a ver com o campus universitário. A grande maioria dos casos, certo, de violência sexual no campus universitário, está lá a droga ou o álcool como um fator desencadeante de maior vulnerabilidade. Né? Tem muita gente que bebeu até cair e não violentou ninguém, não estuprou ninguém. Né? E tem outros que nem beberam e foram para realmente estuprar. Então, é importante a gente ver isso, que mundialmente tem... Nossa, no ano passado, eu fui fazer uma revisão bibliográfica para falar um pouquinho sobre qual seria o papel das universidades perante essa epidemia de campus universitários de violência sexual. Tinha
quase 3.000 trabalhos só do ano passado no PubMed, só falando de violência nas universidades. Então, é mundial, é importante. E a violência também tem outras facetas, outras apresentações. Para lembrar, eu gosto sempre da resolução de 2009 do Conselho de Segurança da ONU, que era em relação às guerras, né, proibindo que a violência sexual fosse utilizada, que fosse como uma tática de guerra. Virou como um crime de humanidade, porque os países que têm seus conflitos dentro do seu próprio país ou com fronteira com outros países utilizam muito a violência sexual como uma tática de guerra. E, em 2009, isso veio como uma resolução de proibição. Reuniu 2010, 2011, 2012, 2013, se reúne todo outubro de cada ano e as coisas continuam acontecendo. Tá? Nós recebemos, certo, mulheres congolesas, há 2 anos atrás, um número grande dessas mulheres que fugiam da República do Congo e que elas chegavam aqui com a história de 1, 2, 3 estupros no período de sua fuga. Certo? Isso é muito importante. Então, é crime de guerra contra a humanidade, né? Crime contra a humanidade. E agora, em março de 2016... a ONU teve novamente que se retratar, reforçar sobre a violência, porque no ano passado teve não sei quantos casos dos seus próprios funcionários que iam nas missões das regiões mais necessitadas, e eles estavam também, eram eles que eram os violentadores. Então, foi tolerância zero para as pessoas. Então, não se admite, foi a nova resolução que foi de março de 2016. Então, é a epidemia mundial mesmo, só para dar esse reforço. Próximo. Na literatura, a gente sabe em relação ao agressor, que o agressor conhecido é muito mais na infância, naquele núcleo familiar, ou naquela família, né, disfuncional, vamos dizer o que com disfunção, porque é difícil a gente chamar família, né, quando você imagina que existe esse tipo de relacionamento, muitas vezes notado, informado, sabido e protegido. Não a vítima, mas o agressor. Então, muitas vezes as pessoas, por causas que a gente já falou até aqui demais, é o provedor da família, não deve ter sido, é uma pessoa muito legal, é brincalhão. Então, a criança, né, termina, às vezes, sendo considerada fantasiosa, desacreditada, às vezes apanha porque falou no assunto, e chegam para nós, após os seus 18, 19 anos, que tem coragem, né, teve um ímpeto de coragem de procurar um serviço, e contam para a gente toda a sua história, às vezes nem conseguem contar. A gente tem lá jovens que chegam. Teve uma jovem que nos emocionou muito porque ela abriu sua bolsinha, quando a gente perguntou. Ela foi procura espontânea, ela não foi no pronto-socorro, ela não foi encaminhada por nenhum outro hospital, nem serviço médico, BS, nada. Ela veio, sabia que ali existia um serviço, marcou a consulta e veio para a gente, abriu sua bolsinha quando a gente se apresentou para ela, e ela tirou a cartinha de 3 folhas, frente e verso, contando toda a sua história. Ela só chorava enquanto a gente lia. Quer dizer, ela não tinha coragem, anos e muitos anos depois, nem de contar a história do passado. Então, a gente sabe que essa violência da infância, de dentro de casa, com o agressor conhecido, que é acompanhada de uma violência psicológica gravíssima, daquela troca de olhares e de ameaça, isso é um fator, né, potencial, né, de um desenvolvimento de um estresse pós-traumático e de tantos outros sintomas, né? Que às vezes a gente chega e diz assim, meu Deus, o que é que existe ainda de dignidade humana? Que realmente o estupro é o que mais afasta, certo? O ser humano da dignidade humana. Da dignidade é o estupro, realmente. Então, e o agressor desconhecido, que nós não banalizamos, mas é uma resposta muito diferente em relação quando há o cuidado, o acompanhamento. A resposta é mais imediata, é uma resposta melhor. Certo? No começo, a gente diz assim, o que é mais grave da violência? Eu digo, eu acho que a violência a gente não consegue quantificar. O que é mais grave? Porque dilacerou tecidos? É porque chegou com risco de vida, em choque hemorrágico? Certo? É porque chegou mais transtornada, o impacto psicológico foi maior? Tudo isso é considerado. Mas quando a gente vê os casos de muitos anos dentro de casa, difere um pouco em relação na evolução e dos cuidados que essas pessoas começam a receber após frequentar o serviço, é que o agressor desconhecido, a pessoa ainda tem uma perspectiva de nunca mais encontrar aquela pessoa, de nunca mais ver, foi um desconhecido, num ambiente de rua, que todos nós somos vulneráveis aqui de passar por isso, e que tem uma família que ajuda, que tem um apoio familiar, que isso é importantíssimo.
certo? Tem a pessoa para quem contar, que vai acreditar, que vai levar num serviço e que vai ajudar. Isso faz uma diferença muito grande em relação à resposta e aos cuidados com o passar do tempo. Outra coisa que é interessante a gente lembrar é em relação à violência sexual e os tipos. Desculpa eu falar aqui, mas sempre eu digo que a fala do delegado é horrorosa, certo? Não tem como. Um tipo de violência sexual, ninguém acredita que não teve contato, e é violência. O sem contato é banalizado, é mais do que invisível, porque a criança se mostra, certo? A pessoa fala e, mesmo assim, é desacreditado. Então, é muito grave o tipo de violência sem contato, que é realmente essa intenção do agressor de perdurar mais tempo naquele lugar, naquele núcleo, né, sem penetrar, certo? Com sedução, então não é quase que uma troca, é um jogo, enquanto as crianças são pequenas. Então, com o passar do tempo, ele não deixa marcas mesmo. Aí chega a mulher, às vezes, que eu também, eu estou falando da área da saúde, então, eu sempre digo que o hospital deve ser a primeira parada, mas muitos vão para o BO, imediatamente para a delegacia. Então, a mãe chega na delegacia desesperada, conta a história, lá vai fazer toda a peregrinação, vai para o ML manda para o delegado de volta, e não para a família tem aquele prazo, até 45 dias, eu acho, de receber. E o delegado chama a família e diz, minha senhora, a senhora veio fazer um escândalo aqui, olha aqui, ímã íntegro. Não aconteceu nada com a sua filha. Aí, vai para a gente, tem sífilis, 7 anos de idade. Sífilis positiva e a mãe balançando papel. Quando a gente fala, aqui é um ambulatório de violência sexual. Não é aqui, porque não aconteceu nada. O delegado disse que não houve nada e o papel abanando na mão. Não houve nada, entendeu? Porque o ímã está entrando. Então, essa ideia de que o sem contato parece que não existe a violência, entende? Ela existe e passa DST também. Interessante lembrar, não precisa penetrar. Basta ter contato na mucosa com material biológico. Então, os toques já são bem conhecidos, e lembrar que as tentativas de penetração, e tanto ter penetração vaginal, anal, oral, elas podem causar o impacto psicológico igualmente. Igualmente. Não é porque foi só tentativa de estupro e que nada aconteceu também, e que não vai ter uma resposta emocional muito importante. A subnotificação, que a gente disse também, é tão sem fronteiras e é tão democrática como a violência, certo? Está em todos os países, não é só nós da América Latina, certo? Todos os países têm a subnotificação também, porque é um crime de vergonha, né? É um crime contra a dignidade sexual. Eu sempre digo que quem leva a facada pode sair correndo ali na rua gritando, certo? Roubou a bolsa ou, certo? Qualquer outro tipo de agressão física, pede para o socorro, grita na rua na frente de todo mundo. Você não vê ninguém que foi violentado no meio da rua gritando, me violentou, socorro. Não. A pessoa fica calada, vai para casa, certo? Demora a contar para as pessoas, mesmo que tenha maior confiança. Então, causa vergonha, medo, ameaça, constrangimento, e uma boa dose de culpa, porque quando a pessoa não se sente culpada, a família faz esse papel. Outros lugares que ela vai, também vai desencadear esse papel da culpada, né? Porque bebeu, porque se vestiu, porque estava assim, né? Ou assado. Sempre digo que eu nunca vi uma mulher no espelho se arrumando, porque é para ela ser paquerada, para ela ser elogiada e dizendo, hoje eu vou ser estuprada, de hoje não passa, não é possível que hoje não aconteça. Ninguém tem esse desejo pela saia mais curta que usa, pela roupa, pelo batom. Então, né, vamos parar de culpabilizar a vítima dessa maneira. Mas a gente tem que lembrar que é um crime de vergonha, né? Além disso, a família também tem dificuldade de trazer, eles têm medo de ficar com estigma, é a família que existiu uma violência sexual. Então, tudo isso fica por trás da cortina da subnotificação. Tem países que chega a ser 95% que não notifica. Então, a gente sempre fala, e eu acho que ainda é pouco, que quando chega um, tem 10 atrás. Quando chega um, tem sempre 10 atrás que não vieram. Então, esses crimes são frequentes, não são identificados, por isso, às vezes os sintomas são inespecíficos porque não tem marca, as pessoas procuram marcas, e às vezes as marcas são muito leves, que a demanda da saúde não reconhece, entende? Ou que não tem tanta importância para a família, não sangrou, certo? Não está sentindo dor, ainda esconde o quanto pode esconder em casa, tá?
E essas violências associadas são muito importantes. No Naves, nós estamos, é um ambulatório didático, que então eu faço com um residente de moléstias infecciosas, da ginecologia, da pediatria e da medicina legal. Então, só que só entra eu e mais um na sala, mas nós temos 2 salas, a sala de discussão, e eles ficam rodiziando, atendendo os pacientes junto comigo. Então, e às vezes eu vejo que os residentes, alguns não estão muito preparados, é um impacto muito grande para eles atenderem a violência. E a gente tem alguns pactos, assim, olha, se você achar que está pesado, você diz, eu vou buscar o carimbo. Então, assim, eu vou pegar o carimbo, é uma fala, às vezes, comum dentro da sala. Como a gente tem um pacto de quando a mãe ou o adulto que traz a criança ou adolescente tem uma fala inadequada, a gente sai para pesar. Às vezes a gente precisa pesar a mãe, certo? E não pesar a criança ou o adolescente, porque aquela pessoa não pode mais continuar aquele discurso, certo, invasivo, que deixa a criança alerta e o adolescente mais envergonhado. Então, a gente tem alguns pactos e eu sempre falo para eles que é assim, na violência, no atendimento não existe nem princesas, nem carruagens, né? A violência ela é real, ela é dura e está associada a outras situações muito graves também, que todas as outras, a violência doméstica ou a violência psicológica, os maltratos, a negligência pode estar associados, e elas são é pesado de ouvir também, mas jamais considere fantasiosa, jamais. Eu digo que sempre é muito real. Próximo. E aqui no campus universitário, que a literatura fala que ocorre em 20% a 25%, sendo mais frequente, né, nos mais jovens que ingressaram na universidade, e os agressores aqui, da grande maioria, são conhecidos. Então, são seus colegas, seus parceiros, os seus pretendentes, que algumas vezes foram rejeitados, não esquecer isso, e que acontece frequentemente em ocasiões festivas, com uso abusivo de álcool, né? É o álcool na faixa, o open bar, né? E leva a uma banalização muito grande à impunidade. É aquela história de, puxa, mas ele só queria brincar. Né? Era uma brincadeira, que como agora está chato, né? A gente não pode nem mais brincar, agora é um ambiente universitário. Teve um colega que um dia chegou para mim e disse assim, olha, tudo bem, mas agora está chato, né? Porque a gente nem consegue mais brincar, não posso nem dizer uma piada, porque depende da sua piada e da sua brincadeira. Porque tem muita gente ainda se divertindo aí, porque tem um respeito em relação ao outro. Agora, e a resposta disso, o impacto, a gente vê na saúde física, na saúde mental, dificuldades de relacionamento, porque essas pessoas, certo, ou estão em silêncio no seu ostracismo, que a gente ainda não contou para ninguém, ou contam através, até já recebi por WhatsApp, já recebi por telefone me dizer, mas eu não quero ir aí, eu quero só que me oriente por telefone. Sabe por quê? Porque eu não contei ainda nem para minha mãe e meu pai. Eu não quero nada público. A outra fala assim, não porque minha mãe e meu pai do interior, se ele souber que eu estou aqui, aconteceu isso, eu nem sei se eu continuo o curso. Então, as falas são muito diversas e tem as pessoas, né, talvez que tenham mais apoio, são mais corajosas, e que essas pessoas são muito penalizadas pela sua coragem. Né? Então, é muito difícil. O outro vê o exemplo e faz, não quero passar o que ela está passando. Então, a dificuldade da fala também é isso. As dificuldades de relacionamento com seus próprios pares, com suas próprias amigas, que, na verdade, viram ex-amigas. Né? E na produtividade, na sua performance acadêmica também. Tem muitos alunos que chegaram a pensar em parar o curso. Alguns fecharam um ano, os outros pensam em parar. Quer dizer, apaga até os sonhos, né, das pessoas. Né? Fragmenta muito a violência sexual. Então, a gente precisa ter uma necessidade de implantação de políticas contra essa cultura da violência e os programas de intervenção. Nas outras universidades lá fora, tem alguns programas, né, alguns que deram bem certo, inclusive, mas eu acho muito interessante quando você põe aquilo ali, qual é o seu papel, né? Que é para todo mundo, que envolve. A gente já sabe, tem ideia de quem fez e de quem é a vítima, mas e o meio, em essa cultura silenciosa do meio, que não se expressa, não fala, não diz se é a favor ou se é contra, tem medo de se expressar, de dar a sua própria opinião. E esse é o caldo que eu acho mais forte que a gente precisa trabalhar. Que essas pessoas é que têm que rever o seu papel. Certo? Qual é o meu papel? Onde eu estava? Mas eu estava tão perto de fulano, eu até vi
quando o cara saiu com ela com jeito, até segurando de tão bêbada que ela estava. Sabe, você pode intervir, sempre eu digo isso, na hora. É assim, é antes, durante e depois. Todos têm o seu papel de intervenção. Certo? Se você não fez antes, passa durante e pode fazer até depois. Mas façam o seu papel. Senão, que sentido você tem? Que lição é essa que a gente dá dentro da universidade, né? Para essas pessoas que estão ali no cotidiano, num lado, as meninas que param de olhar e de falar para as meninas que tiveram coragem de denunciar. Né? Porque os pais falam que jamais você vai ser testemunha de um papel onde está uma frase escrito estupro. Não quero você, o seu nome, naquela folha que tem um nome como testemunha de estupro. Não posso testemunhar, os pais não deixam também. Então, a gente precisa romper com o silêncio. Eu sempre falo para eles que a violência sexual não é cultural, não é ritual de passagem de nenhuma confraria, de nenhuma universidade, certo? Ela é sempre crime. Tá? Sempre. Não é brincadeira, e eu acho que parece que tem uma época que a gente precisa escrever uma cartilha, certo? Da tolerância, do pode, o que é sim, o que é não, certo? O que você pode, o que você não pode. Eu não sei nem que palavras a gente vai usar, mas parece que a gente precisa dizer isso, né? Próximo. Esse trabalho da pesquisa universitária, né, da Avon, que foi feito em campus universitário com o pessoal com 1.823 estudantes, a maioria era de universidades particulares, mas expressa o ambiente universitário da mesma maneira, né? 60% era do sexo feminino e 67% sofreram algum tipo de violência. 56% sofreram assédio sexual. E 28% a violência dentro do campus mesmo. Que os trabalhos falam de 20% a 25%. Aqui já está 28%. A gente, retratando um pouco mais, é que a história era essa, dos 67 que sofreram algum tempo de violência, no início do inquérito, só 10% disseram que poderiam sofrer. Mas quando deixam explícito e mostra nos papéis os tipos de violência que existe, isso sobe. Que é aquela história, mas isso também é? Isso pode ser? Tá? Então, a gente precisa mesmo da cartilha, né? Para ter um certo esclarecimento. Né? Próximo. O impacto da violência, né, os efeitos podem ser devastadores e podem durar, infelizmente, para toda a vida. Tá? A gente tem uns impactos em relação aos traumas físicos, que podem deixar sequelas importantes, os traumas emocionais, a gestação pós-estupro, que é uma revitimação também, e o risco de aquisição das doenças sexualmente transmissíveis. Tinha um colega que trabalhava com violência na época, quando a gente fazia as capacitações do ano 2002 até, eu acho, 2007, 5 anos no Ministério, só fazendo as capacitações pelo Brasil, que ele dizia assim, que ele perguntava para as mulheres qual era o maior medo. Aí, sim, o medo maior é de morrer na hora, porque elas têm muito medo dessa agressão, da força maior, né, da força masculina, e que poderia matar, inclusive, asfixia, o medo maior, de ser asfixiada no momento. E o segundo medo era de pegar a AIDS. E, na prática, a gente vê isso, que vê assim, olha, eu vou logo dizendo, eu nem vinha, viu? Mas eu estou tanto medo com essa história de AIDS, eu terminei vindo. Certo? Eu não vinha porque deixar para lá, minha irmã pediu para eu nem levar isso em consideração, e assim vêm as queixas, e eles, por alguns outros motivos, procuram. Próximo. E como a gente atende isso aí, né? A violência sexual, obviamente, se não tiver esse fio inicial do acolhimento, tudo se perde. Certo? Se não acolher bem, não volta jamais. A gente sabe disso. Começa no pronto-socorro. O nosso pronto-socorro é um hospital do Hospital das Clínicas, é um hospital quaternário. Tem um lado bom, que a gente tem todas as especialidades dentro de um ambiente do pronto-socorro, mas é um ambiente exatamente que tem uma demanda, em 5 minutos, uma demanda enorme, certo? E nessa demanda enorme, a gente tem os traumas muito graves. Então, chega a queimadura, entra como queimadura. No outro dia, a gente é chamado. Que se não, é uma queimadura, mas sofreu violência. É um trauma, vai para a UTI do trauma. No outro dia, a gente é chamada. Não.
Ele teve a violência sexual, depois jogou ela do barranco. Ela já foi esplenectomizada, ela é trauma. E assim vai, pode entrar com outros nomes, certo? Entra mesmo com outros nomes. E esse fio do começo, que apesar do constrangimento, da vergonha, do choro, de tudo isso que possa acontecer no pronto-socorro, esse é o momento principal de se fazer, certo, o melhor acolhimento e criar exatamente um momento estratégico para essa situação. Se você não criar esse vínculo, não volta para o segmento do ambulatório, certo? Se alguém da equipe multiprofissional falou torto, quebra o papel de todos os outros que falaram correto. Então, é muito importante a capacitação e a competência, certo? E a sensibilização para esse atendimento. Eu só estou aqui porque me mandaram. Eu nem gosto de atender isso. Por favor, nem entre no esquema de atender violência, porque não é. Profissional que não gostar, não tiver o olhar, não vai atender, tá bom? Então, tem todas essas situações, como eu já falei, e principalmente atender os casos agudos, crônicos, as tentativas, não adianta. Pode fazer 3 horas, 3 meses, 10 anos, 15 anos. Atenda todos, não pode remarcar. Se remarcar, aquela coragem já não existe mais no dia seguinte, tá bom? Então, nunca remarca paciente. Eu sempre digo para os residentes, a gente sabe marcado quantos retornos, casos novos, nunca sabemos quantos, porque chegou, é atendido. Próximo. Aqui da equipe multiprofissional, certo? Competente, capacitado, sensibilizado. A postura é cuidadosa e neutra, saber ouvir, jamais duvidar. Essa é a frase do Naves. Por favor. Certo? O residente do ML, quando eu falo para eles isso, ele ri, eu digo, o que é que houve? Ele disse, não, é que lá nós somos treinados a sempre duvidar. Então, é diferente. É totalmente abordagem diferente. Então, evitar os seus julgamentos e não manifestar os seus valores pessoais. Certo? E a gente lembra sempre isso. Nesses 15 anos, falando isso, fazendo, sabe, uma capacitação toda hora, relembrando a equipe e retreinando, a gente já teve profissional do sexo que quase não foi atendida. Certo? Porque era profissional do sexo. Então, tenha todos esses cuidados. Tá? Próximo. O nosso fluxo, que é a entrada pelo pronto-socorro, a gente tem uma ficha específica, um carimbo. Esse carimbo é o abre-alas. É um carimbo vermelho escrito Naves, que não fica em fila para nada. A auxiliar de enfermagem no pronto-socorro já pega pela mão, leva para o atendimento mais ágil, mais resoluto. Na farmácia não fica em fila, centro de imunizações não fica em fila. Onde vai? Não tem fila. Tem prioridade. É o carimbo da prioridade. Tá? Então, onde tem esse retângulo, é tudo que acontece no pronto-socorro e sai de alta. Só fica de internação os casos graves, que necessitam internação, os cirúrgicos, ou os casos sociais, a internação social de crianças em que a ameaça está em casa esperando. Não volta para casa. Também é até a ordem do juiz. A alta médica só acontece com a ordem judicial. E o ambulatório que a gente tem, infecto, gineco, procto, psiquiatria, tudo isso dentro do nosso serviço ambulatorial Naves. Tá? Assistente social, psicologia e enfermagem, todos capacitados. Né, Silmara? É muito trabalho. Próximo. E tem as profilaxias. Eu acho que eu vou esticar, mas é bem rápido. As profilaxias é importante a gente falar. Nem sempre, quando chega no pronto-socorro, você não sabe o tempo da história, quando está ainda fazendo ficha. Pode necessitar da prevenção, certo? Para a gestação e prevenção, certo? Das DSTs. Por isso que tem que ser ágil sempre. Tá bom? A gente não sabe, às vezes, de quanto tempo foi a violência, mas tem sempre que agilizar. Então, a anticoncepção emergencial, né, que é recomendada, menstruou, pode ter sido uma vez única, 2 gotas, faz anticoncepção emergencial, só não faz em mulheres esterectomizadas e menopausadas com segurança, que já passou do período da menopausa. Então, ela pode ser oferecida até 100 horas, porque a gente usa o levonorgestrel, certo? Que é muito mais eficaz, ele pode ser usado até 100 horas após, certo? O episódio de violência. E as DSTs, tanto para HIV, hepatite B, certo? E DST não virais, a gente faz nesse momento. É obrigatório, assim, se estiver vomitando muito, o vômito pode ser até emocional. Então, o que é a prioridade? É anticoncepção emergencial e para o HIV.
As DSTs não virais, que é gonorreia, sífilis, clamídia, elas são tratáveis e têm cura. E elas precisam de um tempo ainda para a multiplicação desses agentes bacterianos. Elas podem ser usadas até 10, 15 dias depois. A hepatite B pode fazer a vacina na hora e a imunoglobulina específica para a hepatite B pode ser dada até 14 dias. Desculpa. Então, a gente tem como critério para as indicações da profilaxia ter tido contato com material biológico. Então, é exposição vaginal, anal, oral, com ejaculação e tempo menor que 72 horas. E é interessante a gente lembrar o seguinte, você falou, não, obrigada. Você falou, a gente fala, e ejaculação, oral com ejaculação. Lembre, gente, é uma questão de bom senso. Ninguém no pronto-socorro que chegou desesperado, você fique aí. Teve ou não ejaculação? Como você assina, eu vou dar ou não? Lembre-se, nem sempre o relato dessa hora, desse momento tão, sabe, tão impactante, sabe, você dá. Lembre-se que ofereça sempre a profilaxia. Quando chega para nós, em questão de 5, 7 dias depois, se a gente olhou se o critério foi modificado, se a fala pode vir melhor agora eu lembrei que aconteceu ou não aconteceu, se o caso foi não ser recomendado, a gente suspende, entende? Mas lembre sempre disso, você não pode perder esse momento. Depois de 72 horas, já passou o tempo, tá bom? Próximo. O segmento a gente faz com exames de laboratório, e lembrando que nesse tempo de pronto atendimento, principalmente dos casos agudos, é importante colher exames de sangue, que a gente chama de sorologias, principalmente para HIV, sífilis, hepatite B e C, que são do maior risco, né, de aquisição. Você tem que colher nesse período. Se vai fazer um segmento 45 dias, 3 e 6 meses depois, para essas doenças, lembre-se que HIV, sífilis, hepatite B podem ser silenciosas. Alguém já pode ter. Então, como você vai dizer adquiriu desse episódio de violência? Então, você tem que ter o tempo zero. Que é, quando colhe sangue e vem tão ansiosos para saber, eu digo, mas isso aqui é o que você é. Certo? Você é negativo para isso, 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 isso. Agora, o risco a gente vai ver depois de aquisição, que é para as pessoas, eles ficam muito ansiosos porque colheu sangue no pronto-socorro, e acham que é para dizer, graças a Deus, não peguei nada. Não deu tempo nem de pegar em horas, né? Ou até 72 horas. E os casos crônicos a gente faz, porque tem mulheres que sofreram há 30 anos o abuso, como chegou para nós, e que têm sífilis há 30 anos. Porque é comum nessas mulheres nem fazer o exame preventivo, nem para nenhum outro médico, principalmente gineco, que se tire a roupa e deite na cama, na maca. Então, lembre-se disso. Muitas ficam silenciosas, inclusive sem procurar médico por anos e anos. A gente teve uma mulher de sífilis, certo? Já tardia, porque ela ficou 30 anos em silêncio. Os exames que são colhidos, né, que são os outros exames gerais, o exame de secreção, e agora o Ministério da Saúde adotou. O Ministério da Saúde tem 4 normas para a violência sexual, certo? De anticoncepção emergencial, de aspectos jurídicos, perguntas e respostas, o abortamento pós-estupro e a prevenção, assim, ao atendimento geral, como se faz. Essas normas são, desde 2002, atualizadas em 2005, em 2012, a última atualização, mas no ano passado saiu uma de coleta de vestígios. Isso precisamos saber se isso vai se tornar obrigatório. Porque isso vai ser meio confuso, porque uma norma, quando o Ministério põe, é para o Brasil inteiro. Eu fico imaginando como vai colher vestígio lá na população ribeirinha, sabe, da Amazônia, no Nordeste, porque é muito difícil, porque tem até o tempo da coleta do material chegar no lugar adequado. Então, a gente está discutindo isso ainda com o pessoal da ginecologia do HC para saber se a gente vai utilizar isso no hospital quaternário como o nosso ou não. Próximo. O acompanhamento é médico, na maioria das vezes, por 6 meses, que é quando a gente faz a última coleta dos exames. Geralmente, a gente checa as vacinas e olha a pessoa como um todo. Se precisar qualquer outro cuidado em relação à saúde, também é encaminhado. O psicossocial, principalmente o psicológico, demora muito mais que 6 meses, e a gente só faz fechamento do caso, certo?
quando a psicologia dá alta. Aí a gente retoma a consulta, checa o prontuário, vê se fez tudo bonitinho para poder dar alta. Os encaminhamentos necessários são, às vezes, muitos. A gente oferece oferece BO. A maioria das mulheres recusam mesmo, terminantemente, de fazer BO. A notificação compulsória, que temos 2 notificações compulsórias. Uma para menores de 18 anos, que sempre existiu, da vara da infância, certo? E a outra compulsória da ficha do SINAM, da ficha de dados epidemiológicos da vigilância, que todo mundo acha que é nova, mas ela foi de 2004, eu estava no Ministério quando ela saiu. 2004 ela foi, que é para dar maior visibilidade epidemiológica. É uma ficha que não tem muita aceitação, a maioria dos serviços não preenche, mas porque ela é uma ficha de frente e verso, cheio de letrinhas, e só tem violência sexual no verso. Ela tem afogamento, mortes mais... todos os tipos de violência, e atrás a violência sexual. É importante porque ela fala do desfecho da violência. Engravidou, adquiriu DST, teve trauma físico. Então, dá para avaliar bem isso em relação à saúde, tá bom? Eu gosto de ver essa fala do Mandela, que diz: muitos que convivem com a violência no dia a dia assumem que ela é uma parte intrínseca da condição humana. Mas ela não é, ela pode ser prevenida. Então, certo? O indivíduo, a família, a comunidade, a sociedade, as políticas públicas, cada um tem que fazer o seu papel. É muito importante isso. Obrigada.